Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, utiliza a música, a ludicidade e técnicas de relaxamento e aquecimento vocal para auxiliar pessoas com deficiência no aprendizado de língua estrangeira. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisadores desenvolveram um simulador virtual capaz de diagnosticar a dislexia ainda na infância. Veja também, estudo do Instituto Federal do Maranhão busca coletar dados sobre a piscicultura no estado, o que pode contribuir para a melhoria da produção em uma das regiões que mais produz peixes no país. E ainda, em comemoração aos 5 anos do Universiência, nós vamos revisitar uma pesquisa do Instituto Federal de Alagoas, que desenvolve produtos lácteos com características inovadoras. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Você já ouviu falar do método sugestopédico? Ele foi criado na década de 60 para o aprendizado acelerado de idiomas. E é utilizando este método que pesquisadores da UESB, campus de Vitória da Conquista, estão auxiliando pessoas com deficiência no aprendizado da língua inglesa. Confira. Foi uma dissertação de mestrado defendida em fevereiro desse ano e foi desenvolvida aqui na CID. Grupo controle em um turno e o grupo com método sugestopédico no outro turno. Foram feitas 5 sessões, utilizando tanto o método tradicional quanto o método sugestopédico, e os resultados saíram que, através do método sugestopédico, as pessoas conseguem aprender inglês, a pronúncia da língua inglesa, mais fácil, em tempo mais rápido e com uma pronúncia melhor. Meu nome é Alana Sheila, eu sou uma mulher negra, cabelo cacheado, estou usando um conjuntinho nude com um brinco dourado de borboleta, colorida, né? E o colar do mesmo conjunto do brinco. Eu sou professora da CID há 20 anos e participei da pesquisa de mestrado, né, de Viviane, que foi o ensino do inglês através da musicoterapia. A gente utilizou as músicas clássicas que contemplavam tanto as pessoas mais jovens quanto as pessoas mais velhas. Então, dessa forma, eu não percebi discrepância entre as pessoas mais jovens na questão do aprendizado, da fluência da língua, quanto as pessoas mais jovens, porque foi tudo escolhido assim com muito cuidado, como abordar, qual metodologia seria para que não ficasse uma grande discrepância entre as faixas etárias. Os resultados mostraram que, através do método sugestopédico e como esse método é utilizado, as pessoas conseguem aprender inglês de forma mais relaxada, pronunciar melhor, sem grandes tensões, sem grandes medos, porque a gente, através do método sugestopédico, é um psiquiatra que criou esse método, médico, e ele tinha noções da parte terapêutica e ele tinha um grande grupo com ele que tinha formação em música, em teatro, então assim, é um conjunto de atividades que faz com que o cérebro receba as informações de forma prazerosa, relaxada, para que potencialize esse aprendizado, você aprenda de forma mais rápida e ele fique duradouro. É interessante porque a gente tem, enquanto pessoa com deficiência, dificuldade, né, pelo inglês não ser uma língua nossa, de nós brasileiros, né? Então a gente tem já essa dificuldade. Enquanto pessoa com deficiência, a gente tem a dificuldade de acesso
a pronúncia nas escolas convencionais de inglês, que eles alegam a questão de material, essas questões da dificuldade no acesso que a gente tem a muitas coisas, né? Então, a pesquisa foi importante, interessante pelo fato dela ter mostrado, de ter se dedicado, né, de ter desenvolvido um método específico com essa finalidade. Depois que eu fiz a pesquisa e os relatos, que tinha insegurança em estudar outras línguas, que tinha necessidade de estudar outras línguas, porque a gente vive no mundo global, as informações hoje, elas são postadas primeiro em inglês, depois em outras línguas. E assim, essas pessoas não se sentiam seguras, se sentiam à vontade de estudar a língua por conta da adaptação, por conta das tensões que até uma pessoa vidente tem ao aprender uma nova língua. Então, através do método, através da minha pesquisa, mostrou-se que é possível sim, uma pessoa com deficiência visual aprender uma língua de forma mais relaxada, prazerosa e mais rápida. Deu para aprender alguma coisa, ela utilizava nomes fictícios, vários instrumentos, né? A gente podia manusear vários instrumentos e a partir daí falar, né? Ela utilizava música também, que é uma coisa que ajuda muito, muitos movimentos corporais, então isso ajuda na apropriação da língua. Eu vou ampliar sim, eu quero disseminar mais, porque assim, eu acho que a gente precisa disseminar coisas boas, dar mais acesso a essa pesquisa para que pessoas que queiram trabalhar com esse público consigam trabalhar e ter esses resultados também, né? E na minha tese de doutorado vai ser a utilização do canto, que eu também sou bacharel em canto, aqui na CID mesmo, para esse público, para a estimulação linguística também. No próximo bloco, você vai conhecer um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que resultou na criação de um simulador virtual capaz de diagnosticar a dislexia ainda na infância. O intervalo é rápido, a gente volta já já. A dislexia é um transtorno específico da aprendizagem que afeta diretamente no desenvolvimento da leitura e, consequentemente, da escrita. O diagnóstico precoce ajuda a entender as necessidades individuais e a buscar novas estratégias de aprendizagem. Foi pensando nisso que pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveram um simulador virtual capaz de auxiliar nesse processo. A dislexia é um transtorno da aprendizagem de origem neurobiológica. O que significa isso? É um funcionamento diferente em áreas do cérebro que precisam se desenvolver para a leitura. Então, quando a criança começa a alfabetização e começa a ter contato com a alfabetização, vai ficar mais evidente porque ela vai ter mais dificuldade em relacionar a letra, a sílaba com o nome da palavra, a sílaba, o som e a letra. Então, isso é uma causa, né, biológica e que hoje a gente sabe que quanto antes essa criança recebeu o diagnóstico ou os sinais da dislexia, ela vai ter um prognóstico melhor, ou seja, ela vai desenvolver melhor, né, e ela acompanha o indivíduo ao longo da vida, mas a intervenção precoce vai fazer com que minimize esses problemas da leitura. Como forma de colaborar na percepção de sinais da dislexia, pesquisadores do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveram um simulador virtual que funciona como um jogo interativo. O simulador de leitura virtual Levi, ele foi criado em colaboração dos pesquisadores do Laboratório Leia, com a orientação da professora Cíntia, com o intuito de identificar sinais precoces de dislexia. Quando a gente compara, pelo simulador, a gente faz a comparação da leitura típica com a leitura atípica,
porque as pessoas que utilizam o simulador, elas vão ter essa experiência, elas vão conseguir ouvir uma leitura e julgar de acordo com as características que foi escutada, né? Se essa leitura ela foi fluida, se ela teve uma velocidade adequada, se ela teve intercorrência, se as pausas foram corretas, e elas vão conseguir observar essas características e ver se elas se encontram dentro de uma leitura típica, adequada, ou uma leitura que não está adequada tanto para a idade quanto para a escolaridade. O projeto iniciou com a proposta de ser um auxílio para estudantes de fonoaudiologia. O aplicativo, no entanto, pode ser utilizado por qualquer pessoa, desde cuidadores a profissionais interessados. E a proposta do projeto era fornecer para os alunos do curso de fonoaudiologia estratégias que eles pudessem identificar a leitura de crianças com e sem dislexia. Então, a gente já tem muitos anos que eu tenho trabalhado, né, com as metodologias ativas, e aí uma forma da gente trabalhar era a simulação de casos, né, em que eles ouvem áudios de crianças fazendo a leitura, a anamnese, a entrevista com as mães, né, porque às vezes os alunos da fonoaudiologia nos anos iniciais ainda não têm a prática, né, de conhecer o paciente, de avaliar diretamente. Então foi uma forma que a gente encontrou, né, de fazer engajá-los, né, pela gamificação, construindo o aplicativo. Esse simulador, ele tem aqui primeiro uma interface inicial que ela pode tanto ser lida como ouvida, porque esse aplicativo, esse simulador, ele foi feito de uma forma muito acessível, porque qualquer pessoa pode utilizar. Se ela tiver uma dificuldade na leitura, ela pode também ouvir. Então, a gente criou essa metodologia, né, para deixar mais acessível tanto para profissionais, estudantes ou pais que têm interesse de conhecer um pouco mais sobre a leitura, também sobre a dislexia. O aplicativo ele é disponível tanto na versão web e na versão mobile para iOS e Android. E ele funciona, você faz um cadastro e lá vai dizer se você é estudante, né, de graduação de algum curso. Também pode ser um profissional que tem dúvida no diagnóstico do seu paciente, por exemplo, ele pode entrar, exercitar lá e verificar comparando com o seu paciente. E também para os familiares que identificam sinais nos seus filhos. O game, ele é uma proposta bem ativa, né, da pessoa entrar, escolher qual caso ele vai estudar, né, então, e tem um ranking próprio, né, que você vai fazendo o estudo dos avatares, que a gente chama, e esse ranking próprio vai dizendo para o profissional ou para o estudante que você está compreendendo bem o que é a dislexia. Essa página inicial também, que também tem explicando o que vai acontecer, como podem utilizar esse simulador, que também dá para ouvir, só clicar aqui no bonequinho. E aqui temos os avatares, que tem de diversas idades, diversos estados do país, porque a gente também quis trazer essa variedade. Como é a leitura de uma criança do norte, como é a leitura de uma criança do nordeste, do centro-oeste. Ao final, né, do jogo vão ter algumas perguntas que a gente chama de quizzes, em que eles vão responder características da leitura daquela pessoa, que pode ser uma criança, um adolescente ou um adulto. E ao final vai dizer as características da dislexia para que a pessoa também compreenda o que é. E aí, se a pessoa se identifica ou identifica alguém que tem uma dificuldade parecida, o ideal é procurar por profissionais que atuam nessa área, né? No caso, a fonoaudiologia tem um papel fundamental no diagnóstico, porque a alteração da dislexia, a causa é um componente da linguagem, então o fonoaudiólogo é importante que faça uma avaliação para o diagnóstico. Então, a equipe multidisciplinar, né? Neuropsicologia, fonoaudiologia, dados da própria escola, o professor tem um papel fundamental para que a gente consiga, então, fechar esse diagnóstico e conduzir uma melhor intervenção para essa pessoa. Porém, com 3 dias de vida, o filhote já começa a caminhar e ele é amamentado pela mãe até os 2 dias.
O estado do Maranhão é um dos maiores produtores de pescado do país. E um estudo do Instituto Federal do Maranhão está coletando dados com o objetivo de aprimorar e entender cada vez mais esse tipo de cultura na região. Acompanhe na reportagem a seguir. O trabalho que nós desenvolvemos tem por título a caracterização da piscicultura no município de Monção, Maranhão, que é um município da região da Baixada Maranhense, que popularmente conhecida como a região dos lagos. Eu sou estudante de agronomia e como eu sou de Monção, a minha professora, a minha orientadora, ela pensou em fazer algo relacionado também ao município. Anterior ao desenvolvimento do trabalho, eu integrei o núcleo de maricultura do IFMA aqui no Mar. Desde que eu entrei no laboratório, a gente sempre viu muitos estudos sobre a piscicultura em vários outros municípios da Baixada, principalmente Matina, que é um município muito estudado, é o maior produtor de peixes aqui da região da Baixada Maranhense. Eu pensei, cara, se o meu município está crescendo bastante em relação à piscicultura, por que não pesquisar um pouco sobre, já que não existia nenhum dado publicado a respeito da piscicultura no município. E foi um trabalho que a gente desenvolveu com 25 piscicultores da região. A gente conseguiu esses dados através da Secretaria de Agricultura do município, que nos forneceu o acesso a eles a partir de número de contato, endereço. Assim, a gente conseguiu aplicar 25 questionários, que nós acreditamos ser 100% da população amostral, porque nós não conseguimos ter acesso a outros produtores diferentes desses, que eles mesmos se indicaram entre si. Então, a gente entendeu que houve a saturação de dados, de informações, visto que não havia nenhuma novidade de produtores entre eles. Era um questionário semi-estruturado, com perguntas abertas e fechadas. A gente também fez o registro de algumas respostas que a gente obtinha naturalmente através das nossas conversas, né? Anotávamos nos nossos diários de campus. E nesse questionário a gente tinha perguntas a respeito de produção, de quais espécies eram produzidas, a partir de quais sistemas. Tínhamos dados a respeito de idade, de gênero. E os dados eles foram muito interessantes. 96% dos piscicultores da região eram homens, 80% dos entrevistados eles possuem ensino médio completo, 100% deles eles recebem algum tipo de assistência técnica fornecida pelo Senar. E também nós obtivemos dados a respeito da produção, que foi um resultado muito interessante, que até corroborou com os dados que já haviam sido publicados anteriormente pelo Anuário do Peixe, que é sobre a produção do pacu e também do curimatã, que são espécies mais produzidas no Brasil, que também foram encontradas nessa região. Quanto ao peso dos peixes, eles variam aí de 700 gramas a 1,5 kg. Foi uma produção muito, muito expressiva. A produção se aproximou aí de 5 mil toneladas mensais, com períodos de cultivo variando entre 7 e 12 meses, em momentos distantes do ano, mas principalmente durante o período da Semana Santa. Então, um dos principais desafios encontrados foi a regulamentação desses piscicultores, principalmente em relação à outorga de água e outros documentos essenciais, que foram citados por eles, que eles tiveram conhecimento desses documentos quando eles precisaram, por exemplo, fazer algum tipo de financiamento. Eles precisam entender um pouco e precisam desses documentos relacionados à piscicultura. Outra dificuldade que nós encontramos foi em relação aos atravessadores. 25% da renda dos piscicultores obtidas através da venda dos peixes é diminuída por conta dos atravessadores, por conta também das pisciculturas não estarem na sede do município e eles não conseguirem deslocar grandes quantidades de peixes, acabam precisando de atravessadores para fazer esse trabalho. E também as dificuldades como veículos para transportar esses peixes, dificuldades também em relação a conseguir manter a manutenção dos tanques escavados, que precisam fazer correções, precisa tratar dos peixes, né, do manejo geral, pesar, fazer despesca, e muitos deles não têm funcionários. Eu cito isso no trabalho, que a maioria deles tem um funcionário ou não tem funcionário, e os funcionários que eles têm não são formalizados, o que é outra problemática que a gente encontrou durante a pesquisa. Então, o trabalho por si só, trabalhar com a piscicultura é um trabalho árduo, porque precisa de muita força bruta. E também precisa de muito cuidado, porque senão perde muito rápido a produção. Então, a formalização, os atravessadores, o manejo de forma geral, são dificuldades que são relatadas por esses piscicultores.
Trabalho que aborda sobre aspectos socioeconômicos da piscicultura em uma região, ele é importante para gerar informações sobre a cadeia produtiva local dessa atividade, gerar informação sobre os produtores, sobre as demandas locais. Os dados gerados, com o trabalho, com a pesquisa, ele vai ser apresentado não só através de publicação em artigo científico, que nós estamos trabalhando nesse momento no artigo científico, mas também vamos retornar para o município levando os dados em forma de banner, de palestra para os produtores locais dentro de uma feira que é realizada anualmente no município, para contribuir com a formação desses piscicultores na obtenção de recursos de financiamento para esses produtores. Como estudante, a pesquisa ela é muito importante porque ela nos traz esse contato com a ciência, de uma forma geral, por assim dizer. Que as pessoas pensam que ciência tem só a ver com aquele cara que está lá dentro do laboratório misturando substâncias e substâncias. Mas a ciência ela também se faz em campo, se faz vivendo, se faz indo atrás dos piscicultores, entendendo sobre o modo de vida deles, como que eles se relacionam com o trabalho. Então isso acaba trazendo um arcabouço de experiências muito grande para o estudante que de algum modo vai contribuir depois para a vida acadêmica ou se ele vai continuar na pesquisa também. No próximo bloco, a gente segue revisitando pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia em celebração aos 5 anos de Univerciência. O nosso próximo destino é o estado de Alagoas. O intervalo é rápido, a gente volta já. O Univerciência continua celebrando seus 5 anos de popularização da ciência. Por isso, durante essa temporada, vamos revisitar algumas pesquisas que já apareceram por aqui. Hoje nós vamos relembrar um estudo desenvolvido no Instituto Federal de Alagoas, onde foram criados produtos lácteos com características inovadoras. A pesquisa foi apresentada aqui no Univerciência em outubro de 2022. Acompanhe. Em campus, nós temos 2 laboratórios de processamento de alimentos, como esse, por exemplo, onde são desenvolvidas várias aulas práticas e também onde são elaborados os produtos que são feitos para os TCCs e os eventos que ocorrem aqui com uma amostra, por exemplo. Então, vários produtos já foram desenvolvidos, como o próprio queijo, maturado no licor, queijo coalho trufado com doce de tamarindo, iogurte com batata doce, o ketchup de beterraba, licores, geleias, sorvetes e vários produtos que são elaborados aqui. Aqui no Campus Batalha, a gente já desenvolveu 2 patentes que foram resultados de projetos feitos juntos com os alunos do curso técnico em agroindústria na mostra multidisciplinar. É um evento que ocorre anualmente no nosso campus, onde a partir deles a gente consegue vários produtos, várias inovações. E uma dessas inovações, geradas por mim e por alguns alunos, foi o ketchup misto de beterraba e tomate. Como a beterraba tem essa pigmentação que vai gerar compostos antioxidantes como a beta-alaína, então é de importante interesse para a ciência, para a tecnologia de alimentos, a inserção dessa matéria-prima nos produtos. Porque com o licopeno do tomate e a beta-alaína da beterraba, a gente vai obter um produto super nutritivo. Além do mais, o ketchup, ele é considerado um produto super popular, que vai de todas as faixas etárias, desde crianças, jovens, adultos e idosos. Nós também desenvolvemos o néctar misto a partir do blend, que é uma mistura de um ou mais ingredientes. Utilizamos a pinha e graviola. E além de tudo, a junção dessas 2 frutas vai nos trazer muitos benefícios, porque elas são super nutritivas, ricas em vitaminas, ricas também em compostos antioxidantes, como carotenoides, vitamina C e flavonoides. E fica essa opção que a indústria alimentícia também pode investir em néctar. A partir daí, nós tivemos a ideia de juntar algo que é tradicional com algo inovador, a partir da maturação de queijos em licores de frutas regionais, o que acaba agregando valor tanto às frutas da região, como também ajudando na economia local, com os produtores de leite, sendo aqui a bacia leiteira. A partir desse processo de maturação, acontecem ações enzimáticas que fazem com que o queijo ganhe novos sabores, aromas e também uma coloração específica,
fazendo também com que o queijo fique com maciez característica, sendo assim um produto diferenciado com alto valor agregado. Os queijos, eles foram maturados em 3 licores com frutas regionais, sendo essas acerola, folha de museiro e tamarindo, onde passaram por um processo de maturação durante 30 dias, sendo 5 imersos nesses licores. Após esse processo de maturação, foram feitas análises sensoriais, onde todos tiveram boa aprovação. Além da boa aprovação sensorial, o queijo também apresentou uma grande intenção de compra, sendo destacados os queijos os quais o sabor adocicado foi mais acentuado, bem como a mistura do sabor alcoólico com o salgado do queijo. Também foram realizadas análises físico-químicas, no qual o queijo foi classificado como de média unidade e semigordo, apresentando uma vida de prateleira prolongada, podendo até ser levado para exportação. O Campus Batalha está localizado na Bacia Leiteira de Alagoas, então o desenvolvimento de produtos lácteos é muito importante, pois agrega valor ao leite, o que pode gerar mais renda para os produtores locais e desenvolver produtos que sejam mais atrativos para a comercialização. Olá, eu sou Daniele Martins Lemos, docente do IFAL Campus Batalha no curso técnico em agroindústria e vou trazer para vocês 2 projetos que foram divulgados no Universiência. A partir desse momento ganharam maior visibilidade. O primeiro já é depósito de patente da nossa instituição, é o produto tipo ketchup de beterraba. Ele foi feito a partir dessa hortaliça que é rica em antioxidantes, porém pouco consumida. Também esse projeto foi apresentado no evento em 2023, no Rio Innovation Week, e foi um grande sucesso. O segundo projeto é o néctar misto de pinha e graviola, onde nós aproveitamos essas matérias-primas típicas do sertão que não são utilizadas na agroindústria ou são pouco utilizadas. Dessa forma, os alunos envolvidos nessas pesquisas conseguiram entender a importância da pesquisa Ciência e Tecnologia de Alimentos e também já saíram preparados para uma graduação ou pós-graduação além do mercado de trabalho. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para unesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia. Até mais.